Mundo inteiro voltado às eleições dos Estados Unidos, o centro do mundo para muitos. Nós estamos recebendo aqui hoje o professor Emilson Garcia. Professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Alegria em recebê-lo aqui com a gente. Meu professor, inclusive, da faculdade, Maurício de Nassau, a época em que cursei jornalismo. Muita gente falando a eleição dos Estados Unidos para lá. De fato, o que é que o cidadão que está em casa agora, Dona Maria, seu José, que está trabalhando, que está nesse momento em casa, no trabalho, na escola, o que é que o senhor, o que é que o cidadão brasileiro tem a ver com essa história de eleição dos Estados Unidos? Boa tarde, Bruno, toda a audiência qualificada do Sistema Arapuã de Comunicação. É o evento mais importante do ano. Só para fazer uma comparação, em um mundo globalizado, tudo o que acontece em um país próximo, e especialmente uma liderança global como os Estados Unidos, afeta todos nós. O preço do pão que Dona Maria e seu João compram diariamente teve um aumento nos últimos 3 anos de quase 60% devido à guerra da Ucrânia, já que a Ucrânia e a Rússia são grandes exportadores de trigo. Os Estados Unidos são hoje o nosso segundo parceiro comercial, perdendo apenas para a China. Nós exportamos para os Estados Unidos muitas commodities, importamos materiais de avião, indústria de transformação e etc. Temos hoje uma grande fronteira do agronegócio que rende bilhões de dólares anuais e que gera milhões de empregos pelo país, muito vindo dessas parcerias estratégicas que são estabelecidas e que se consolidou nos últimos 40 anos, independentemente do pragmatismo político e ideológico. O Brasil tem mantido uma relação estratégica frutífera com os Estados Unidos. Reitere-se, hoje, o nosso segundo parceiro comercial, perdendo apenas para a China. Por que a gente observa ali um envolvimento direto também nas lideranças políticas do Brasil? Você tem o Bolsonaro, que se posicionou politicamente já pró o candidato Donald Trump. Você tem também o Lula, que já se posicionou também, o Brasil se posicionou publicamente pró manutenção do partido que está comandando o país. Por que da interferência desses dois líderes lá? Olha, Bruno, a eleição de Bolsonaro, por exemplo, em 2018, foi a cereja de um bolo de uma onda de direita que começou com o Parlamento Europeu, em 2012, com vitória de nomes de direitas aqui na América Latina, como na Argentina, como no Chile, como no México. E houve o Brexit em 2016, a eleição de Bolsonaro-Macri foi o grande, digamos assim, a cereja do bolo desse processo. Então, essa onda de direita. Depois nós tivemos um fenômeno mais à esquerda. O pêndulo ideológico girou com a eleição de Biden, depois com a eleição de Lula, a eleição da esquerda no Chile, no Peru, também no Equador, também na Argentina. Então, a discussão é que até que ponto esse impacto do cenário internacional, das eleições internacionais, podem afetar, digamos assim, o humor, de certa forma, e a tendência do eleitorado. O que nós temos visto nos últimos 20 anos é que, de fato, essa ressonância das decisões de países importantes, como os Estados Unidos, como a Europa, como os países vizinhos, tem sido trazido para o centro do debate em meio à polarização ideológica que o Brasil vivencia. Por isso, os olhares de todo o planeta, especialmente de políticos de matizes mais à esquerda e direita, para a eleição dos Estados Unidos. Para quem está em casa compreender, quem é a Kamala e quem é o Donald Trump? Kamala Harris, é importante destacar, nasceu tem 60 anos, filha de imigrantes, é importante ressaltar isso. Caso seja eleita, será a primeira mulher na história a presidir nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, Bruno... Nunca teve uma mulher. Nunca teve uma mulher, diferente das outras grandes nações de democracia na América, como o Brasil, que já teve, a Argentina já teve a Cristina, o Chile, a Bachelet, e agora o México teve recentemente uma mulher presidente. Então, os Estados Unidos é a única grande democracia, apesar de chegar bem perto com a Hillary em 2016. Que foi a mais votada. Que foi a mais votada, mas vai falar já sobre isso. Que perdeu no colégio eleitoral. Foi procuradora, foi senadora da Califórnia, foi senadora também da Califórnia, chegou a tentar ser presidente em 2020, perdeu nas prévias eleitorais, acabou aceitando ser vice de Biden devido àquela necessidade de discutir a importância do debate racial e também de se colocar uma mulher, gerar esse protagonismo no debate que houve em 2020. Trump é um filho de milionários nos Estados Unidos que cresceu devido à indústria imobiliária, já tentou ser presidente 2 vezes antes, década de 90, nos anos 2000, já foi filiado aos democratas, e em 2016 conseguiu, digamos assim, ressignificar a ideologia partidária. Hoje Trump domina ideologicamente
o Partido Republicano. Então, para quem está em casa compreender, enquanto aqui no país nós temos dezenas de partidos, lá só democratas e republicanos. Por que disso? Pode até ressaltar, existem outros partidos também. Tem o Partido Verde, por exemplo. Só que esses partidos menores, eles não conseguem arregimentar nenhum ponto percentual no somatório geral do eleitorado. Inclusive, em 2016, para você ter uma ideia, Bruno, em 2016, o Partido Verde, que teve um bom percentual eleitoral, foi até culpabilizado por ter impedido a vitória de Hillary, porque esse eleitorado do Partido Verde, esse jovem mais concatenado à questão ecológica, tradicionalmente, que mora nos grandes centros, tem uma tendência mais democrata, progressista do que conservador. Mas, grosso modo, nos últimos 200 anos, a gente tem visto essa alteração entre democratas e republicanos. Agora nós estamos com Biden, que é democrata. Caso Trump seja eleito, ele vai bater um recorde também. Será o segundo presidente na história a conseguir ser eleito, perder uma reeleição e voltar. O primeiro foi o Cleveland, o que é muito raro nos Estados Unidos. Só pode ser 2 vezes presidente dos Estados Unidos? Somente 2 vezes. Não pode mais voltar. Ele não pode ir para a reeleição. Não pode, constitucionalmente. Constitucionalmente não pode. O Obama, por exemplo, que hoje é a maior liderança em democrata, por exemplo, que se não fosse o Obama, teria sido candidato, por exemplo, em 2020. Provavelmente teria tido essa pujança para receber a eleição. Não pode, não. Agora, uma coisa interessante, que na nossa produção vai colocar agora o mapa, diferente do Brasil, que a gente tem ali, quem tirar mais votos leva, não tem essa, nós temos algo que é um pouco difícil de entender. Eu queria que você explicasse para quem está em casa agora, como é que funciona essa contagem dos votos, o peso do voto, história de delegado, de estado, como é que funciona isso? Porque quem tem mais votos não é quem leva, como é que é isso? Nem sempre, né? É importante que a gente frise aqui no mapa que está na tela da audiência da Chimarapuã de Comunicação, nós temos, são 50 estados nos Estados Unidos. São 150 estados? São 50 estados. 50 estados, perdão. A maioria desses países, desses estados, já tem uma tendência histórica de votar ou no republicano ou democrata. São 50 eleições, literalmente. Então, a dinâmica é lá, que são 538 delegados, que são divididos de acordo com a população. Então, lá na costa oeste, você vê ali 55 é a Califórnia. No centro ali, o Texas tem 40. Aí você tem a Pensilvânia com 19. Tem ali a Flórida com 28. Então, quanto maior a população, maior o número de delegados. Historicamente, você tem estados mais à direita, votando no republicano, e mais à esquerda, votando no democrata. Você pegar bem, você vê as costas leste e oeste com a tendência democrata, onde ficam os grandes centros, e o interiorzão, América Profunda, que é mais rural, votando no Partido Republicano. Então, para ser eleito é preciso ter 270 delegados. Você bem ressaltou. É possível um candidato ter mais votos, como aconteceu em 2000 com George Bush, que perdeu por 500 mil votos para Al Gore, mas venceu no colégio eleitoral, e como Hillary Clinton, que teve 3 milhões de votos a mais do que o Trump em 2016, mas também perdeu no colégio eleitoral. E como é que funciona essa diferença? Porque a gente tem o número dos delegados, né? São 270 delegados. Não, 538. 538 delegados. O número mágico para ser eleito é 270. 270. E aí, qual a diferença do voto do delegado para o voto do cidadão comum? O voto do delegado acompanha a maioria dos eleitores. Ou seja, se na Califórnia, um exemplo, a Califórnia, se você ganhar com um voto, todos os 55 delegados vão para o candidato democrata republicano. Não é proporcional. Os únicos estados que é o voto proporcional para uma legislação estadual, divide de acordo com a votação de cada um, é o Nebraska, que está ali no meio, no centro-oeste, que é pequenininho, e o Maine, lá, o último estadozinho ali na costa leste. Então, Steve King. Então, só para quem está em casa compreender, cada estado desse aí, o estado que a população decidiu que vai ser um lado, leva todo o número de delegados. O vencedor leva tudo, é a máxima da eleição. Nesta eleição, os candidatos não visitam 50 estados. Eles vão visitar os chamados swing states, os estados pêndulos, que são 7. Você vê aí, quanto mais azul escuro, maior a tendência democrata. Quanto mais vermelho, mais consolidado o Partido Republicano. Quais são esses estados-chave que nós vamos escutar muito na TV e amanhã? São os estados do meio oeste americano, chamado Cinturão da Ferrugem, que está ali. Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. O Cinturão do Sol, Carolina do Norte, Geórgia, Nevada e Arizona. São 90 delegados. As pesquisas evidenciam empate técnico em quase todos esses estados, o que vai
evidenciar que teremos uma disputa voto a voto e que pode estender-se pela madrugada dentro, provavelmente pela quarta-feira inteira. Só para contextualizar mais fácil, digamos com um estado que tem 50 delegados, certo? Uma Califórnia, 55 delegados. Aí o Donald Trump ganhou lá, a população, a maioria da população votou nele, a diferença de um voto. De um voto. Mas ele levou os 55. Levou todos os 55 delegados. Todos 55. E assim sucessivamente. Sucessivamente. A exceção dos estados de Nebraska, que fica no centro, e o estado de Maine, onde é dividido de forma proporcional. Se tirou 40%, você leva o número proporcional a 40% do número de delegados. Do delegado, né? Exatamente. Dá para cravar quem ganha essa eleição? Você consegue cravar? Aqui a regra não tem justiça eleitoral, né? Dos Estados lá Unidos também aqui. Não tem. Dá para cravar quem leva essa eleição? Quem é o próximo presidente dos Estados Unidos? Olha, é a eleição mais acirrada desde o pós-guerra, eu confesso a você. Agora, como você fez uma pergunta, eu não vou fugir dela. Diga lá. Se eu fosse apostar de 100 fichas, eu apostaria 51 em Câmara. Por quê? Porque na reta final, Bruno, e você é um analista político eficiente, sabe que a estrutura econômica ela faz uma grande diferença. E só na Pensilvânia, por exemplo, foram investir 300 milhões de dólares. Então, esse investimento no impulsionamento de rede digital, em propaganda na televisão e na mobilização de voluntários, porque nos Estados Unidos hoje é um dia comum, não é feriado. Então as pessoas têm que... Por isso que mais de 80 milhões de pessoas votaram antecipadamente. Então essa mobilização na reta final faz com que, no meu entendimento, a partir das doações recebidas e o capital acumulado econômico, que eu jogaria 51 Então você está apostando que a Câmara será a próxima na Câmara. 50... Professor, muito obrigado pela sua presença agradeço conosco. a generosidade. Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada. Obrigado, tá um abraço a todos. A você que nos acompanhou no Rede Verdade de hoje, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela tua audiência. Tá vindo aí agora a Marília Lima. Oi, Marília, tudo bem? Boa tarde, Marília.